Histórias de Natal 3. Gabriel encontra Lúcifer. Eu vejo que você chegou bem. Aquela voz me fez gelar. Instantaneamente, ele estava diante de nós. Nós não tivemos outra opção a não ser parar. Você está usando o seu velho uniforme, Lúcifer. Eu confrontei. Os verdadeiros anjos estavam impactados com a sua aparência, assim como eu. Era esse o mesmo demônio que me deu repulsa quando eu estava na sala do trono? Seu sussurro rouco agora era um barítono vibrante. A figura esquelética agora era robusta e estatuesca. Comparados à sua luz, a nossa era cinza e embaçada. Comparado à sua voz, as nossas eram somente um choramingo. Nós levantamos as nossas espadas, mas elas cintilaram como velas contra o sol. Meu batalhão olhava confuso para o diabo. Antes do início da missão, Miguel tentou nos advertir, mas nenhuma palavra pode te preparar para Lúcifer. Sem falar uma palavra, ele encanta. Sem levantar uma arma, ele desarma. Sem um toque, ele seduz. Existem anjos que ficaram conhecidos por seguirem a ele sem nenhuma resistência. Mas eu tinha as palavras do Pai em meu coração. Ele é mentiroso desde o início. O diabo olhou para mim com um sorriso manso. Gabriel, Gabriel, quantas vezes eu falei o seu nome? Meus servos podem lhe dizer. Eu te segui através dos anos. Você é um anjo leal. E agora a sua lealdade foi recompensada. A missão das missões. Ele moveu a sua cabeça para trás e sorriu. Não um sorriso maligno, mas um sorriso bondoso. Quão bem ele imita o rei, eu pensei. Não é imitação. Ele disse como se pudesse ler a minha mente. É genuíno. Eu regozijo pelo fato de que você passou no teste. Minha face traiu a minha perplexidade. Ele não te informou, meu amigo? Quão sábio é o nosso Pai Celestial. Quão gracioso ele foi ao deixar que eu lhe contasse. Isso foi um teste da sua lealdade. Toda a sua missão foi só um teste. O dia da tristeza, a rebelião no céu, a rebelião dos anjos, minha visita à sala do trono, a rede, Plumar, tudo isso foi para testá-lo, para treiná-lo. E agora, Gabriel, o rei e eu lhe parabenizamos. Você provou ser fiel. Eu pensei que conhecesse todos os esquemas de Lúcifer, cada falta, cada mentira. Eu pensei que eu tinha antecipado cada movimento possível. Eu estava errado. Esse eu nunca havia imaginado. Oh, ele é manhoso, mas parece tão sincero. Você honestamente pensa que eu poderia me rebelar contra Deus? Ele implorou. O Pai da verdade? Por quê? Eu o amo. A sua voz mexeu com as minhas emoções. Ele me criou, ele me deu livre-arbítrio. Todo esse tempo eu o tenho adorado de longe, para que você pudesse passar por esse teste. Porque então ele permitiria que você testemunhasse a minha visita ao céu? Tudo isso, Gabriel, era um evento para testar a sua fidelidade. As suas palavras foram como uma pancada no meu peito. Minha espada caiu para um lado e o meu escudo para o outro. Meus pensamentos voavam. O que era isso que eu sentia? Que poder era esse? Eu sei que ele é mau, mas mesmo assim eu me senti enfraquecendo. Ao mesmo tempo eu queria amá-lo e matá-lo, confiar e negá-lo. Eu me virei e olhei para Egos e Paragon. Eles também haviam abaixado as suas armas. Suas faces se tornavam cada vez mais suaves, enquanto começavam a acreditar nas palavras que o enganador falou. Atrás deles, nosso exército estava relaxando. Um a um, as espadas estavam perdendo o brilho. Incrível!
Com somente algumas palavras, Satanás podia subordinar a legiões. Será que isso é verdade? Ele aparenta e soa tão parecido com o Pai. Todos nós estávamos começando a cair no seu controle. Todos, exceto um. À distância, eu vi Sófio. Seus olhos não estavam em Lúcifer. Ele estava olhando para o céu. Eu pude ouvir sua declaração subindo de volume a cada frase. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma em toda a criação pode nos separar do amor de Deus. A oração de Sófio era como um facho de luz no céu. Com os meus olhos, eu segui aquele facho até o seu fim. Então, eu vi o Pai de pé. Um relance da sua glória e a confusão na minha mente se dissipou. Imediatamente, eu me levantei, ereto, e reposicionei o meu escudo. Lúcifer, pela primeira vez, viu Sófio orando. Seu sorriso desapareceu. Então ele fez força para que o sorriso voltasse. Ele falou rapidamente, mas aquela rouquidão da sua voz estava voltando. O Pai nos espera, Gabriel. Vamos quebrar este frasco em celebração à vitória do Pai. Vamos voltar a Ele com júbilo. Você será recompensado com um trono como o meu. Você será como Deus. Se Satanás tivesse alguma chance, agora ele havia perdido. Mentiroso, eu desafiei. Eu já ouvi essas palavras antes. Eu já ouvi essa promessa. Isto é mentira. Você é o pai da mentira. Você fede, seu mentiroso. Vá para o inferno. Embora eu soubesse que minha espada não podia parar Lúcifer, ainda assim eu a desembainhei. Deus Todo-Poderoso, salva-nos. Eu orei e Ele nos salvou. Minha espada projetou uma luz tão forte como nunca eu havia visto. Uma luz tão brilhante que Lúcifer cobriu seus olhos e proferiu um dilúvio de maldições. Eu voltei para os meus anjos e eles estavam novamente em posição e alertas. O feitiço havia sido quebrado e a sua coragem restauradora estava novamente conosco. Eles levantaram as suas espadas em desafio. A luz crescente iluminou o diabo, revelando o que eu tinha visto na sala do trono. Somente que agora o seu capuz estava para trás. A cabeça de caveira era uma verdadeira agressão para o céu. Eu dirigi a minha luz para o coração do diabo. Quando eu fiz isso, a Egos fez o mesmo do outro lado. Satanás gemeu, se contorcendo em dor, enquanto a nossa luz penetrava o seu coração com um calor intenso. De dentro, ele era um ogro que nutria milhares de misérias, solidão, raiva e medo. Numa última tentativa desesperada, Lúcifer avançou em minha direção para pegar o frasco. Ele nunca teve essa chance. A espada de Paragon cortou o céu e arrancou a sua mão do seu braço, lançando numa espiral pela escuridão da noite. Uma onda de fedor nos forçou a levantar os nossos escudos diante das nossas faces. Satanás afastou a sua cabeça e vimos a sua face contorcida de dor. A voz, que somente alguns momentos antes era charmosa, agora sibilava. Eu voltarei. Lúcifer jurou. Eu voltarei. Sófio sacudiu a sua cabeça em desgosto. Disfarçado de anjo de luz, ele disse a Satanás. Tão rápido como ele apareceu, Satanás desapareceu. E nós rompemos aquele momento com louvor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Enquanto o Pai recebia o nosso louvor, ele sussurrou para mim. Eu o ouvi como se estivesse ao meu lado. Vai, Gabriel, vai e diga a Maria.
Numa onda de adoração eu voei, desta vez sozinho. Eu circulei as nuvens e me aproximei do chão. Abaixo de mim estava a cidade onde Maria havia nascido. O pai estava certo. Eu soube quem era ela num instante. Seu coração não tinha nenhuma sombra. Sua alma era a mais pura que eu já tinha visto. Eu fiz a minha descida final. Maria, eu mantive a minha voz baixa para não assustá-la. Ela se voltou, mas não viu nada. Foi então que eu percebi que eu era invisível a ela. Eu bati as minhas asas diante do meu corpo e encarnei. Ela cobriu a sua face por causa da luz e se encolheu para trás da porta para se proteger. Não tenha medo, eu disse. No minuto em que eu falei, ela levantou a cabeça para o céu. Novamente, eu estava impressionado. Eu louvo ao meu Pai por sua suprema sabedoria. O seu coração é tão sensível. Saudações, Maria. O Senhor seja contigo. Seus olhos se abriram e ela se virou como se fosse correr. Maria, você não tem o que temer. Você encontrou favor com Deus. Você se tornará grávida e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do seu pai Davi. Ele governará sobre a casa de Jacó para todo sempre. Embora ela estivesse ouvindo, ela estava confusa. Mas como? Eu nunca dormi com um homem. Antes que eu falasse, eu olhei para o céu. O Pai estava de pé me dando a sua bênção. Eu continuei: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso, a criança que nascerá de ti será chamada Santo, Filho de Deus. Nada, você entende? Nada é impossível para Deus. Maria olhou para mim e então para os céus. Por um longo tempo, ela olhou para o azul, tanto tempo que eu também olhei para o céu. Será que ela viu os anjos? Será que ela viu o céu aberto? Eu não sei, mas o que eu sei é que quando eu olhei de volta para ela, ela estava sorrindo. Sim, eu entendo agora, meu Senhor. Eu sou sua serva, pronta para te servir. Seja feito comigo como o Senhor diz. Quando ela falou, uma luz apareceu em seu ventre. Eu olhei para o frasco e ele estava vazio. Essa história continua.